Oi, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui nessa tarde, cheios de alegria e disposição, que hoje nós estamos em festa, né? Vamos receber nosso amigo Décio e tantos outros que estão entrando pela primeira vez na nossa reunião. Sejam todos abraçados e convidados a retornar. Espero que a nossa tarde produza maravilhas com o nosso pensamento e a nossa vibração, que nós somos poder, né? E com Jesus esse poder se potencializa. E para começar a nossa reunião, gente, nós vamos convidar a Juliana para fazer a nossa leitura preparatória da nossa tarde com Jesus. Boa tarde, Sueli. Boa tarde, amigos. Querida, boa tarde. Leitura de hoje do livro Bênção de Paz, de Chico Xavier, por Emmanuel. O título é Na Luta Educativa. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Trecho de Paulo aos Coríntios 15:10. Ninguém nos desconhece a inferioridade de espíritos ainda vinculados aos processos evolutivos da Terra, sempre que tenhamos as nossas condições imperfeitas confrontadas com as qualidades sublimes que imaginamos nas entidades angélicas. Não nos é lícito, porém, negar os recursos de aperfeiçoamento que já nos felicitam. Somos incipientes no trato dos conhecimentos superiores, mas já estamos instruídos quanto à necessidade de adquiri-los. Achamos-nos empenhados adeptos enormes, diante de muitas existências transcorridas no erro. No entanto, já sabemos que se formos leais ao cumprimento dos deveres que o resgate nos impõe, é possível atenuar muitas dificuldades e transpor vitoriosamente as barreiras que nos separam da vitória sobre nós mesmos. Experimentamos tentações escabrosas, segundo as falhas que ainda nos marcam a posição. Todavia, não ignoramos que triunfaremos sobre todos os alvitres da sombra, desde que estejamos atentos aos impositivos do serviço e da vigilância. Percebemos as fragilidades que nos assinalam a existência para o levantamento de construções morais nos domínios da virtude. Entretanto, dispomos das mais nobres instruções para guiar-nos no caminho da elevação. Melhoremo-nos melhorando a vida. Aprendamos para ensinar. Impossível ocultar as deficiências de que somos ainda portadores. Conquanto isso, podemos parafrasear Paulo de Tarso, asseverando: dentre os espíritos devedores e imperfeitos, reconhecemos estar em meio dos mais necessitados de regeneração e ensinamento. Mas pela graça de Deus, já somos o que somos. Assim seja. Graças a Deus, Juliana, obrigada. Que bom que não estamos sozinhos, que bom que estamos avançando, né? E aí a gente já vai aproveitar esse momento e pedir a Fátima Lovati. Querida Fátima, você nos conduz em prece? Sim, boa tarde a todos. Então, vamos nos tranquilizarmos, vamos nos transportarmos lá para Fabem, vamos nos visualizarmos lá fora, lá perto do cajueiro, em muita paz, harmonia, junto com todas aquelas plantas. Lembrar da época onde Jesus pregava, onde ele sentava em uma pedra
e discorria para todos nós. Então, Mestre Jesus, obrigado por esta oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos para falar do teu nome. Nos oriente, nos conduza, Pai. Envolva também a este irmão, Senhor, o Décio, o doutor Décio, que hoje vai nos trazer, nos brindar, né, com esta palestra, para que nós possamos entender e lidar com o momento da morte, principalmente neste momento de pandemia, que muitos de nós estamos tendo que nos despedir de entes queridos. Então, intua este irmão, Senhor, para que possa passar, transmitir os teus conhecimentos para nós e que possamos, Senhor, estarmos consolados, sairmos aqui um pouco mais consolados. Nos envolva, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Ti. Graças a Deus. Gente, hoje a gente está super feliz, que o nosso palestrante hoje, ele é um D maiúsculo com um monte de cruzinha, é mais. O doutor Décio é médico cirurgião, ele é professor universitário, palestrante por esse mundo afora, conferencista, ele é presidente da AME do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, vice-presidente da AME Internacional, está aqui com a gente, da FABEM. Podemos, né? Nós estamos com tudo e não estamos prós. Doutor Décio, o senhor é muito bem-vindo entre nós. E nós vamos estar vibrando pela sua palestra e pelo aprendizado dessa tarde. A palavra é sua, amigo. Muito obrigado. Não estou com essa bola toda, não, viu, Sueli? Para mim, você está. Mas ó, Dr. Bezerra de Menezes era meu chefe, então ele manda, eu faço. Se ele veio o convite do Bezerra de Menezes, a gente tem que fazer e faz com alegria. Estou falando que você está bem na fita. Então, a gente é um assunto que as pessoas evitam falar, né, sobre a morte, o luto, principalmente nós do Ocidente. A gente tem um problema com essa questão da morte e nós, espíritas, apesar de todo o conhecimento que a gente tem sobre a reencarnação, sobre o mundo espiritual, a gente nasceu e cresceu e vive nessa sociedade que tem medo de morte. Então, para a gente, esse tema é sempre um tema complexo. E o luto faz parte da morte. Então, eu vejo duas maneiras de a gente abordar o tema morte. Uma é para quem está morrendo, que é para você entender o que está acontecendo com você e ter uma perspectiva do que vai acontecer com você com a crise da morte, com esse momento de término de um ciclo para começar um outro. E tem também o aspecto da morte para quem fica, que são as pessoas que vão ter o luto, que vão sofrer o luto, né? E é um assunto, assim, que a gente fala muito pouco, as pessoas discutem muito pouco, e mesmo entre os espíritas, como eu já disse, a gente, apesar de ser espírita, está inserido nessa cultura, a gente tem dificuldade de falar sobre isso. Eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes desse assunto ultimamente, exatamente pelo que a Fátima falou. Tem muita gente morrendo, né? Eu estava fazendo uma conta rápida outro dia. Vocês sabem que o Maracanã lotado tem um pouco mais de 40 mil pessoas, né? Já morreram mais de 100 Maracanãs nos últimos 2 anos, né? E não é de pessoas de Covid só, fora as outras pessoas que estão morrendo normalmente, que morrem normalmente, é natural, faz parte da vida. Então, essa experiência da morte, do luto, está rondando as nossas casas, os nossos lares, as nossas famílias, o nosso ambiente de trabalho. As pessoas que estão desencarnando são pessoas cada vez mais próximas de nós, quem já não perdeu alguém muito próximo, né? Então, é um assunto que a gente precisa discutir, a gente não pode fugir disso. E a proposta é da gente falar do luto sob a visão médico-espírita. Então, eu queria começar definindo o que é luto
e depois definindo a visão, que é a visão médico-espírita. Então, se você for lá no dicionário, você vai achar o seguinte, que luto é um sentimento de pesar ou dor pela morte de alguém. Então, eu costumo dizer que a dor física ela é melhor, mais fácil do que a dor psíquica, que é a dor emocional. Porque a dor física eu trato. Eu posso usar um analgésico, eu posso usar uma morfina, eu posso usar uma substância química que vai tirar a dor do paciente. Mas a dor emocional, a dor psíquica, ela não tem analgésico, né? A gente busca formas de abrandar essa dor, mas não tem. O tempo é o único analgésico para essa dor. E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso. E eu quero ressaltar muito esse ponto agora, porque quando a gente fala de luto, muita gente, no final, quando eu vou conduzir o assunto, muita gente no final acha que eu estou menosprezando a dor do luto. Não é isso. Deus me livre, né? Muito pelo contrário. O que a gente precisa é aprender a viver esse momento de uma forma que a gente sobreviva a ele, né? Que a gente consiga suportar a dor do luto e que a gente saia desse processo, que é um processo natural para quem fica, que a gente saia desse processo bem, que a gente saia íntegro, né? Do processo do luto, tá? Então, toda vez que a gente perde alguém, perder entre aspas, né? Porque nós espíritas sabemos que não existe essa perda, mas toda vez que a gente perde a possibilidade do convívio com alguém que a gente ama, então vem esse sentimento de pesar ou dor, e isso é o que a gente chama de luto. Hoje em dia as pessoas estenderam um pouquinho o conceito de luto para coisas materiais, mas nós vamos falar o que interessa, que é o luto pela ausência de quem se ama, né? Esse luto vale também não só para a morte, mas quando você tem um filho que vai morar em outro país, por exemplo, e você sabe que vai ver muito pouco ele, ou que vai ter muita dificuldade de vê-lo, também passa pelo processo do luto. E eu acho bem parecido isso com o que acontece na realidade, para quando a gente tem a crença de que a morte é apenas o fim de um ciclo, o começo do outro, que o plano espiritual é onde é a nossa casa verdadeira. Então, quando você tem algum ente querido que desencarna, você sabe que ele está indo para um lugar melhor. Então, isso vai abrandar a sua dor, mas não vai extingui-la, porque você vai continuar tendo saudade, você vai continuar sentindo falta, tá? Eu li uma certa vez que o luto é o tempo que você precisa para que a sua mente consiga entender o que o seu coração já sabe. Então, quando você tem alguém que você ama e que você sabe que não vai mais ver, então você vai passar por esse tempo, esse delay, né, entre o que o teu coração está sentindo e o que a sua mente está conseguindo digerir, né, daquela situação, tá? Então, esse tempo é um tempo necessário e é um tempo que precisa ser respeitado por cada um de nós, tanto quando a gente está sentindo, quando alguém próximo de nós está sentindo, tá certo? Então, essa questão da dor, ela é muito importante que a gente fale sobre essa dor, distinguindo ela do sofrimento, porque dor não é sofrimento. O sofrimento ele pode vir sem dor e a dor pode vir sem sofrimento. A diferença é a seguinte: a dor é uma coisa inevitável. Buda falava isso: a dor é inevitável, mas o sofrimento é optativo. Porque a dor são coisas que a vida nos impõe e que trazem um desconforto profundo em nós, seja físico, seja psíquico, seja emocional. Mas o sofrimento é a resistência que nós opomos, que nós oferecemos àquele acontecimento que é inevitável.
né? Então, na medida em que algo de doloroso acontece comigo e eu aceito aquilo e procuro superar aquela experiência, eu sinto a dor, mas eu extingo ou minimizo o sofrimento. Quanto menos eu me conformar com aquilo, mais eu sofro. E a dor acrescida do sofrimento, ela traz um prejuízo muito grande para a alma, né? Ela traz amargura, ela traz desesperança, ela traz desânimo, ela traz pensamentos de autoextermínio, ela traz uma série de consequências, de sequelas, que são extremamente maléficas para as pessoas, tá? Então, o que a gente tem diante de uma dor, principalmente de uma dor muito forte, como a dor no luto, a gente precisa se resignar com relação àquilo que está acontecendo, porque não tem como mudar, né? Não tem o que eu possa fazer para mudar aquilo. Então, eu preciso aceitar, preciso me resignar, para não sofrer tanto, pelo menos, né? Para que eu possa, aceitando aquilo, passar a usar as minhas energias não para opor a algo que eu não tenho como me opor, mas para que eu use essa energia para superar aquele momento difícil que eu estou vivendo, tá? Então, o sofrimento, ele acaba sendo a falta de resiliência à dor. E não tem como não se lembrar de Francisco de Assis quando a gente fala disso, porque Francisco de Assis, na prece, ele coloca bem claro isso: Senhor, dá-me forças para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, essa frase maravilhosa de Francisco de Assis, ela coloca de uma forma muito interessante, muito clara, muito forte, como a gente precisa estar atento para isso. O que eu não posso mudar, eu preciso aceitar, simplesmente pelo fato de que eu não consigo mudar. Então, não adianta eu me revoltar contra algo que não vai se transformar. Eu conto essa história algumas vezes. O meu primeiro filho, meu filho mais velho, quando ele já estava um pouquinho maior, ele não gostava quando anoitecia, ele não gostava de dormir, não gostava da noite. E quando começava a anoitecer, ele chorava, ele ficava bravo: eu não quero que fique de noite, eu não quero. E eu lembro que uma vez eu sentei com ele, eu falei: mas filho, você querendo ou não, vai anoitecer. Todo dia vai acabar. E toda noite vai acabar para começar um outro dia. Você não pode chorar todas as noites da sua vida. Você tem que aceitar isso, porque não vai mudar. Eu não posso mudar, você não pode mudar, ninguém pode mudar. E eu lembro que a partir daquele dia, ele não chorou mais, né? Quer dizer, às vezes parece tão óbvio isso, mas é como disse, né? A cabeça precisa de um tempo para acompanhar o que o coração já sabe. É óbvio que você não vai poder fazer com que alguém que terminou o seu ciclo na Terra, que teve uma morte física, né? Porque não existe a morte do espírito, você não tem como reverter esse processo. Acabou, já foi. Então, o que é que você pode fazer a respeito disso? Você pode se revoltar, e aí é o sofrimento, ou você pode aceitar e tentar fazer o melhor que você puder para que aquela experiência te traga algo de positivo, te acrescente em alguma coisa, te ensine alguma coisa, que você não sofra, apesar da dor, né? Então, essa diferença entre dor e sofrimento, ela é muito importante e precisa ser vista. Como eu já disse, a dor física, com a medicina moderna hoje, a gente dá um jeito, né? Eu tenho uma amiga que é anestesista e é especialista em dor, ela fala isso. Hoje em dia, com os recursos que a gente tem, dor ninguém mais sente, né? Se tiver assistência, ninguém sente dor mais. Agora, a dor física, a dor emocional, a dor psíquica, essa daí não tem muito jeito, né? Ela não melhora com analgésico. Às vezes, a presença de outras pessoas queridas abranda essa dor. E esse é um dos motivos pelos quais o velório é importante. O velório ele é importante
Para quem está desencarnando, a gente sabe disso, nas obras do André Luiz ele explica esse momento em que está ainda acontecendo a dispersão do ectoplasma, está ocorrendo a histólise e a histogênese para refazer o perispírito do ser desencarnante, a forma como a gente está vibrando em volta durante o velório é muito importante, né? Vibração de amor, de prece, tudo isso é importante, mas para a família é muito importante o velório. Tanto que eles colocam lá, o André coloca lá, que às vezes aquela pessoa que está desencarnando num necrotério, com o corpo ali sozinho, sem nenhum encarnado próximo, ele desencarna mais tranquilamente, mais em paz, do que quando está no velório. Então, aqueles momentos do desencarne para o desencarnante é importante, mas o velório em si é muito importante para quem está ficando. E isso tem sido amputado, né? Eu digo que o luto na pandemia é um luto amputado, porque as pessoas, quando o ente querido interna, você não sabe se ele vai voltar. Quando vai entubar, as pessoas estão se despedindo pelo telefone, né? Porque em medicina, normalmente, quando a gente entuba um paciente, ele está desacordado, ele está muito grave. No Covid, não, ele está acordado, o médico tem que comunicar a ele que vai ter que ser entubado, ele vai ser sedado e depois entubado. E as pessoas pegam o telefone para se despedir dos seus entes queridos pelo telefone. E aí a pessoa morre e não tem velório, e você não consegue se despedir. Não é? Isso dificulta muito o luto, dificulta muito esse processo de aceitação do que está acontecendo. Tá? Então, essa dor, ela é muito difícil, mas o velório, além desse momento da despedida, tem a questão dos amigos que vão lá. Não sei se vocês já se fizeram essa pergunta, eu me fiz várias vezes. O que eu vou fazer lá? Porque não tem nada que a gente possa falar que vai ajudar. Meus pêsames, meus sentimentos, eu sinto muito. Mas as pessoas que estão lá, elas não estão esperando ouvir isso de você, elas estão esperando ver você lá. Porque a sua presença é um sinal claro, é uma mensagem clara de que eu estou aqui para você. Eu estou aqui porque eu gosto de você. Né? Em relação a quem está desencarnando e em relação a quem está ficando. Então, a presença de entes queridos que te apoiam, que estão ali do seu lado, não precisa falar nada, é só estar ali do seu lado, é um analgésico para essa dor emocional. Porque você não se sente sozinho, você se sente amparado pelas outras pessoas. E isso é muito importante. Isso também tem sido dificultado, né? Agora, além disso, é o tempo. O tempo. A gente precisa de tempo para aceitar essa questão. Tá? Então, basicamente, esse é o luto. Tá? O que é a visão médico-espírita? A visão médico-espírita é que o médico espírita ele sabe que o paciente dele não é apenas o corpo físico, que ele tem um corpo espiritual e que ele é uma alma. Né? Então, ele tem um corpo físico que em breve vai embora, ele tem um corpo espiritual que só vai embora quando ele atingir um nível crístico, quando ele atingir esferas angelicais, e ele é um princípio inteligente individualizado, ele é um espírito, ele é uma alma. Então, quando o médico está olhando para uma pessoa e está vendo essa transdimensionalidade do ser, ele leva em consideração essas outras necessidades, outras características, outras possibilidades para o seu paciente. Eu costumo dizer o seguinte, que eu sou médico, eu me formei, e o que eu sei de medicina é do modelo biomédico, eu sei atuar fisicamente. Ou eu opero, ou eu dou uma medicação, eu não sou nem homeopata, sou alopata, o homeopata ainda está abordando a questão vibracional do indivíduo, o acupunturista está abordando a questão vibracional, eu nem isso faço, né? Eu sou endoscopista, cirurgião e clínico alopata. Então, eu ajo na matéria. Isso é problema? Não, desde que eu saiba que eu estou atuando em uma fração do indivíduo. Então, eu costumo dizer o seguinte, que quando eu encontrei o espiritismo e eu me transformei em um médico espírita, eu não mudei a forma de fazer a medicina, eu continuo fazendo a medicina do jeito que eu aprendi.
o que eu mudei foi a forma de ver a medicina que eu faço. Entende? Então, eu continuo fazendo a medicina, eu continuo usando os protocolos, os algoritmos da medicina, mas eu sei que eu estou lidando com uma alma além do corpo. E isso faz uma diferença muito grande. Inclusive, quando o meu paciente vai morrer. Inclusive, quando eu estou abordando um paciente que tem uma doença que eu sei que vai levar ele ao desencarne. Então, as formas que eu vou tratar esse paciente e a família desse paciente, elas mudam de uma forma bastante significativa. Então, o que eu faço para o meu paciente em termos de medicina clássica, ortodoxa, é a mesma coisa que os meus colegas não espíritas fazem. Mas a forma como eu me relaciono com aquele espírito que eu estou ajudando, ou estou tentando ajudar, muda, e muda bastante. E isso traz um ganho para mim, como médico, e eu acredito que para o meu paciente, né? Mesmo quando a minha atuação como médico não vai conseguir evitar que ele desencarne, mas talvez ajude ele a desencarnar de uma forma mais tranquila, mais serena, né? Então, na hora que eu estou diante do paciente que está desencarnando, e na hora que eu vou estar com a família, que é outra parte muito complicada da medicina, né? Você dá notícias difíceis. Existe até um manual para a gente fazer isso. A gente tem discutido bastante isso a nível da universidade, com os alunos de medicina. Como é que eu faço para dar uma notícia difícil? Tem um jeito melhor de fazer isso? Né? Então, o que os psicólogos podem nos ensinar? O que os assistentes sociais podem nos dizer? O que as pessoas podem nos trazer que facilite essa tarefa, que faça com que a gente consiga dar essa notícia de uma forma mais fisiológica, que não traga tanta dor, que não tire a esperança, não é? E hoje a gente está diante do nascimento de uma especialidade médica que eu acho fantástica, que é os cuidados paliativos. Então, é interessante porque depois de tantos séculos de medicina, e a gente sempre avançando por conta da tecnologia, a última, a melhor e a mais importante notícia que a medicina nos traz é de uma especialidade médica que não traz nenhuma tecnologia nova. Ao contrário, que coloca a gente do lado do doente de novo, do doente e da família. Então, o cuidado paliativo, ele coloca formalmente que ele não cuida apenas do paciente, ele cuida do paciente e da família do paciente. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer algo que faça com que aquela dor, dentro do possível, seja abrandada. A gente já falou como é difícil fazer isso para a dor emocional, mas que aquele luto que vai se seguir ao desencarne do paciente, ele seja um processo de cicatrização da ferida que foi imposta pela morte, pelo desencarne. Então, eu tenho um trauma, que é o trauma da notícia da morte, que é o trauma da perda, entre aspas, daquele indivíduo. Mas aí o que acontece? Quanto mais eu amo, quanto mais eu estou ligado àquela pessoa, maior é o trauma, maior é a dor, né? E quando a gente tem um trauma, quando a gente sofre um trauma, uma pancada, uma batida, então sangra, a gente chora, dói muito, né? Às vezes a gente fica até revoltado no primeiro momento, está sempre buscando um culpado. Isso é meio... Eu acho engraçado isso, nós seres humanos, a gente sempre terceiriza as culpas. Então, se tem alguma coisa ruim acontecendo com a gente, é culpa de alguém, nunca é nossa culpa, nunca é consequência do que nós fizemos. Nós mesmos, espíritas, que sabemos da lei de ação e reação, ainda temos dificuldade, e a gente está sempre querendo achar um culpado para tudo que acontece. Mas esse trauma vai ser proporcional ao amor. E o luto vai ser um processo de cicatrização dessa ferida que foi aberta pelo trauma da morte, né, da pessoa querida. A aceitação do fato de que não tem volta, a adaptação
da nossa vida aquela ausência. Eu ouvi isso de uma pessoa uma vez que eu falei sobre o luto. Ela falou que ela teve que reaprender a viver. Ela teve o óbito de um filho e ela falou que ela precisou reaprender a viver sem a presença do filho. Eu acho que é bem por aí, né? Quer dizer, eu acho que não deve ter dor maior do que a dor de filho, né? A gente perder pai é horrível, mas pai e mãe, eles vão morrer antes da gente, é o natural, né? Eles são mais velhos. A gente nunca espera que um filho desencarne antes da gente, né? Eu tenho uma amiga minha que falou uma vez que devia ser proibido o filho morrer antes do pai e da mãe, né? Então, essa adaptação à ausência é um esforço, necessita de um esforço muito grande e uma ressignificação que a gente vai ter que fazer para aquilo, para aquela pessoa na nossa vida, para nossa própria vida. E aí você, resolvendo esse luto de uma forma saudável, aquela ferida que cicatrizou vira uma cicatriz. Então, assim, não tem como você esquecer aquela pessoa. Aliás, o luto não é para esquecer a pessoa. O luto é para você se reinventar diante da ausência daquela pessoa. O luto é para você cicatrizar aquela ferida. E quando você olhe para aquela cicatriz, você lembre do trauma, lembre da pessoa, mas pelo que você tem de bom daquela pessoa, né? Para a dor desaparecer, a cicatriz não dói. Ela pode até incomodar de vez em quando, mas não dói. Então, o luto, ele é uma busca desse processo cicatricial para que a cicatriz ela seja a saudade positiva, não é? O que é uma saudade positiva? Quando eu me lembro de algumas pessoas do meu passado, pessoas que já desencarnaram, quando eu me lembro da doutora Marlene, quando eu me lembro do meu avô, da minha avó, eu me lembro de coisas que nós vivemos juntos e às vezes eu sorrio. Eu lembro de coisas que a gente fez junto que foram engraçadas, eu lembro de conversas que a gente teve e aquilo me traz uma sensação boa, aquece o meu coração. Isso é sinal, para mim, de que a cicatriz daquela perda está bem resolvida. Quando eu olho para a cicatriz e sinto dor de novo, é porque não cicatrizou, ainda tem ferida lá. E isso não é legal. Porque o amor é o sentimento criativo do Pai, não é? O amor é a força criadora de tudo que existe. É a base de todas as leis universais. E quando a gente ama alguém, a gente está reproduzindo em escala menor o que Deus fez para criar tudo que existe. Então, se eu amo, não pode ser ruim. Não pode ser ruim. Se é ruim, se está trazendo dor, é porque eu estou sentindo errado. É porque não é amor. Em vez de amor, eu estou sentindo falta. E essa falta é revolta. É porque eu ainda não aceitei a perda. É porque eu ainda não me conformei que eu não vou ter mais a presença física daquela pessoa do meu lado. E aí que a minha fala começa a incomodar às vezes. Porque parece que eu estou botando o dedo no nariz de quem está sofrendo pela perda de alguém e dizendo que ela está errada. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou tentando explicar por que a gente sente dor, por que a gente sente mal, por que a gente chora quando a gente olha a foto de alguém que morreu. Quando, na verdade, um luto bem resolvido, uma cicatriz bem fechada, eu vou olhar a foto daquela pessoa, vai sentir saudade? Vai. Vai apertar o coração? Vai. Mas não vai trazer dor. A saudade, ela não é um mau sentimento. O poeta, o Peninha, escreveu na letra da música dele, saudade até que é bom, é melhor que caminhar vazio. Ter saudade é ressentir o amor. Ter saudade é sentir de novo aquele amor. E quando a gente sente amor, é sempre bom. Não pode ser ruim, né? Esse amor vai fazer a dor na hora da perda, mas também vai fazer a saudade na hora da lembrança, né?
Então, o amor não pode trazer dor. Ele é a essência da criação. Não pode ser fonte de sofrimento. Então, o sofrimento é a forma errada de sentir o amor. O amor liberta, não escraviza. E quando a gente faz essa ligação de dor, a gente também está infligindo dor ao ente querido que está do outro lado. Porque ele se sente culpado de estar fazendo você sentir aquela dor. Ele se sente culpado de ver você sofrendo pela ausência dele. E ele também não controla isso. Ele não tem como voltar. E quando você sente um amor sereno, quando a saudade te faz sorrir, quando ela aperta o seu coração por causa da intensidade do amor que você sente pela outra pessoa, mas aquele amor te faz sorrir e o teu coração se aquece com a lembrança do outro, então você percebe a conexão com o outro. E isso vai se dar de uma maneira saudável, né? Uma maneira positiva. Tá? Então, a falta de resiliência, a falta de aceitação, ela é uma forma de egoísmo. Ela é orgulho. E ela se traduz como uma forma de desamor. Não é? Porque não existe o contrário do amor. O contrário do amor não existe. Existe a ausência do amor. Aí você põe lá o ódio, você pode pôr um monte de coisas que não é o contrário do amor, é a falta. E a ausência do amor, sem ser preenchida por nenhum sentimento ruim, é o desamor. Né? É a falta de alguma coisa que nos preenche. Porque amor não pode ser problema, amor é solução. Ressentir amor é muito bom. E ressentir ausência é orgulho. Eu aprendi muito sobre isso quando, em 2015, no dia 5 de janeiro, a doutora Marlene Nobre desencarnou. E eu tinha uma convivência muito intensa com ela, principalmente em termos de comunicação, apesar de eu estar morando aqui, mesmo quando eu morava em São Paulo, eu morava na cidade de Santos e ela na cidade de São Paulo, mas a gente se comunicava bastante. Ela me ensinou muita coisa, a gente viajou muito juntos. E quando ela desencarnou, eu senti um vazio enorme e eu tive uma dificuldade muito grande de elaborar o meu luto. Eu demorei para perceber que eu estava enlutado e quando eu me percebi enlutado, eu comecei a sofrer mesmo. E ela me mandou uma psicografia. Primeiro que a forma como ela escreveu, não tenho nenhuma dúvida que é ela. E segundo que o médium foi o Dr. Roberto Russo, que estava em Minas Gerais e não sabia do que eu estava passando. E ela acordou ele de manhã cedo e disse: Roberto, eu preciso mandar uma carta para o Décio. Você, por favor, se prepara que eu vou ditar ela para você. E ela ditou uma carta para mim e o Roberto me mandou por e-mail. E era sobre o luto. E uma frase dessa mensagem que ela me mandou, que me marcou muito, ela dizia assim: o enlutamento estendido não passa de sinal de rebeldia do coração. Ela reclamava porque ela dizia que nós tínhamos muito trabalho para fazer juntos e a minha dor e o meu sofrimento impediam que ela se aproximasse de mim. Então, veja como eu estou invertendo o que deveria querer. Quando, ainda mais nós que somos cientes da vida espiritual, quando eu tenho alguém que está no plano espiritual, esse alguém, eu quero ele perto de mim. Eu quero senti-lo, eu quero sentir a presença dele, eu quero ouvi-lo, se for possível. Né? E isso faz parte de uma mediunidade que todos nós temos. E se eu sofro, eu ponho uma barreira entre eu e o ente querido. Né? Então, ela dizia assim: querer fixar-se na ausência física dificulta a ampliação da visão e a percepção da alma. Eu me enluto de uma maneira patológica, eu me insisto dentro da minha dor e eu me isolo do que está acontecendo ao meu redor. E a mensagem dela foi muito forte para mim, quando ela diz assim: nossos laços são maiores do que aqueles aos quais se prendem a tristeza latente,
que reduz as energias imprescindíveis para fazer o que é necessário. Nossos laços são maiores do que aqueles aos quais se prendem a tristeza. Então, ao mesmo tempo que ela me diz que o enlutamento prolongado ele é sinal de rebeldia, quando ela fala que, no fundo, eu não querer aceitar que ela teve que desencarnar é orgulho meu, e isso pode soar agressivo, num outro momento ela diz assim, nossos laços são muito maiores do que isso. E isso é uma grande verdade, né? Então, o trauma traz a dor, o luto, a aceitação, e a saudade é a ressignificação da dor. É quando eu pego aquela dor da ausência, transformo em saudade. É a ferida cicatrizada, né? Então, eu não vou ressentir a ausência do outro. Eu vou ressentir o amor que eu tenho pelo outro, né? O ressentimento da ausência traz dor e sofrimento. O ressentimento do amor traz a saudade e o bem-estar. Então, que fiquem as lembranças para nos contar como foi sua vida nessa encarnação. Que fique a saudade para nos mostrar a sua importância, mas que a lembrança e a saudade me façam sorrir e não me façam chorar pela ausência daquele que eu amo. Dentro da visão médico-espírita, o que a gente procura fazer? A gente procura colocar isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Sejam elas nossos pacientes que estão desencarnando, preparando eles para esse momento, seja para aqueles que vão ficar, né, e que vão sentir a dor da ausência de quem se foi. E isso é um grande privilégio, porque nesse exercício da tentativa de auxiliar aqueles que estão enlutados, a gente aprende, né? Porque nós todos estamos morrendo, né? A partir do momento que nós nascemos, mais cedo ou mais tarde, vai chegar a nossa vez. E agora, mais do que nunca, né? Todos os dias a gente tem notícias de pessoas conhecidas, queridas, mais próximas ou não, que estão desencarnando. E a morte nunca bateu tão forte na nossa porta. É hora da gente refletir um pouquinho mais sobre isso. Estou à disposição de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, se vocês quiserem discutir algum assunto, eu estou à disposição. Fátima, você anotou algumas perguntas? Eu vi que teve um monte de gente aí curioso com pergunta. Sim, anotei. Olha só, Décio, Amanda, posso ler, Sueli? Pode, claro. Décio, como a Amanda perguntou, como tem sido ser médico durante a pandemia? Então, eu não estou na linha de frente, né? Porque eu não trabalho mais em hospital público, eu não sou intensivista, mas, assim, a minha esposa está na linha de frente, eu tenho muitos colegas que estão, eu sou endoscopista, então eu tenho trabalhado fazendo endoscopia, colonoscopia em pacientes com Covid. Tem a primeira sensação que é mais física, né? mais instintiva, que é o medo. É o medo, né? Porque a gente está exposto. Nós somos vacinados, né? Eu já tomei as 2 doses da vacina, mas eu já perdi 2 colegas que foram vacinados. Agora, recentemente, um anestesista que trabalhava com a gente lá desencarnou de Covid. E há um mês e pouquinho atrás, um colega de turma da minha esposa, que também é pediatra e trabalhava, estava na UTI de Covid, lá do hospital público daqui de Campo Grande, e também desencarnou. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma visão espiritualista, né, e que a gente sabe que nós estamos passando por uma transição planetária, que a gente sabe tudo, né? Ao mesmo tempo dá medo, né? O instinto de sobrevivência, ele bate, né? E a gente está usando lá os EPIs, os cuidados todos, mas, assim, o que tem me trazido mais dor, sabe? Sinceramente, eu estou falando, assim, de coração aberto mesmo,
é que eu acho que a gente podia estar levando mais a sério o que está acontecendo, sabe? Eu acho que as pessoas tinham que estar mais conscientizadas de que isso não é brincadeira. Fala né? pertinente, hein? Como? Que fala pertinente a sua para nós da FABEM. Então, sabe por quê? Porque, assim, a gente percebe, agora já estão morrendo jovens, né? Mas mesmo antes, que eram só os idosos que estavam morrendo, a gente via jovens ignorando isso e levando a doença para dentro de casa e matando o avô, matando a mãe, matando o pai. E hoje a gente ainda percebe uma falta de responsabilidade. Gente que não está tomando vacina, gente que tomou a primeira dose e não foi tomar a segunda. Sabe, eu acho que essa pandemia ela está tentando nos ensinar empatia. Não é só eu que conto, né? Através de mim, eu posso não morrer. A doença pode passar por mim e eu ter assim, sintomas muito leves, mas eu vou passar o vírus e o outro pode não ter a sorte que eu tive. E isso é uma coisa que eu acho inaceitável. Eu saber que eu fui vetor da morte de outra pessoa, isso é uma coisa que eu não consigo aceitar. Então, se eu for vetor, que seja contra a minha vontade, que eu não faça nada que facilite isso. Então, tomar a vacina, tomar os cuidados, não ficar reclamando nem incentivando as pessoas a ignorarem isso, eu acho muito importante, gente. Eu estou falando como médico, eu não quero nem passar perto de nenhum lado idealista ou político, nada, porque eu acho que saúde, medicina não podem se misturar com política e ideologia. Não pode. Isso é uma questão de saúde das pessoas, do bem-estar das pessoas e do futuro da nossa humanidade. Porque isso está matando gente no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil, não. É no mundo inteiro. Não tem ninguém que escapou disso aí. E a gente tem que ser responsável, porque a espiritualidade está dando um sinal bem claro, um recado bem claro para nós. E ou a gente se transforma em adultos e tem atitudes adultas e responsáveis, ou nós vamos continuar chafurdando nessa lama da ignorância aí eternamente. Eles estão dando oportunidades mais uma vez, né? Jesus está dando essa oportunidade para a gente meditar um pouquinho. Como médico, o que mais tem me incomodado é isso, sabe? Eu ver profissionais de saúde, colegas médicos, ignorando essas medidas, falando mal de vacina, recomendando remédio que não tem efeito. E olha, a gente está vendo isso, eu estou vendo isso no consultório, né? Eu sou gastroenterologista, tem gente que está intoxicando o fígado com remédio que não serve para matar a Covid, que não toma vacina para tomar remédio, que não tem efeito. Isso me entristece, sabe? Eu já fiquei com raiva, já fiquei nervoso, agora eu tenho estado muito triste de ver isso acontecer. Eu acho que está na hora da gente colocar a mão na consciência e ver em que realmente a gente acredita, né? Onde é que a gente está buscando o que a gente acha que é verdade. Sim. Décio, você já percebeu se o seu jeito espírita de ser médico já causou algum impacto aos seus colegas não espíritas? Já causa, constantemente causa, viu, Fátima? Dos dois jeitos, impactos positivos e negativos. Você sabe que eu já fui demitido da faculdade porque eu era espírita, né? Oh, meu Deus! Eu era professor, eu tinha acabado de tirar o meu doutorado, e como eu tinha o doutorado, eu era professor de técnica cirúrgica, e aí, como eu era o único professor que tinha doutorado na cadeira, eu fui colocado como chefe de cadeira. E logo em seguida, eu publiquei o meu primeiro livro, Fisiologia Transdimensional. E o chefe do departamento de cirurgia da faculdade me demitiu, porque eu tinha escrito um livro sobre espiritualidade e ele falou que não dava para aceitar um cirurgião espiritualista, que aquilo era um absurdo. Só que ele não falou isso para mim, ele deu um jeito de me mandar embora e eu fui demitido sem entender direito o que estava acontecendo.
E no final das contas foi por isso, porque depois ele anunciou isso no departamento mesmo, que ele tinha que ter me mandado embora porque ele não conseguia aceitar isso. Naquele momento foi um choque para mim, sabe? Isso já faz tempo, né, que aconteceu. Mas você sabe que é engraçado, porque os alunos lá da faculdade nunca tinham se interessado por esse meu lado, né, pelo meu conhecimento sobre espiritualidade e saúde. E depois que eu fui demitido, chamou a atenção, né? E aí toda hora eles me convidavam para ir fazer palestra lá. Eu dava aula fora, eles iam assistir. Então, eu lembrei, sabe do quê? Do Alto de Fé de Barcelona, né? Quando puseram fogo no Livro dos Espíritos. Agora. E piorou, foi propaganda, né? No final. Então, tem esse impacto negativo, mas também tem o positivo. Tem gente que me procura por causa disso, né? Tem colega que vem atrás de mim para procurar informações de coisas que eles estão vivenciando e não conseguem explicar, por conta de eles perceberem que o paciente deles está precisando de algo mais e eles não saberem direito como fazer. Então, a gente tem percebido muito isso, mas o impacto existe e é muito forte, sabe, Fátima? Muito forte mesmo. E eu fico feliz hoje, até quando o impacto é negativo, porque eu percebo que eu estou mexendo com ele, que eu estou, de alguma maneira, o ideal que a gente está levando, que não sou só eu, né? Somos um exército, os médicos espíritas, que esse exército está fazendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, está trazendo alguma mudança, e isso é o que a gente quer. Sim. Décio, a Ale Brito gostaria de perguntar ao palestrante como abordar o tema da morte sob a ótica espírita a um parente que está passando por um luto recente. Ela disse que o parente não tem a doutrina espírita como base, né? Uhum. Olha, Ale, eu te digo o seguinte, é como eu faço com os meus pacientes. Eu nunca me coloco como espírita para eles. Eu não preciso pôr o rótulo, sabe? Eu me coloco usando a postura espírita. Mas em momento algum, eu procuro influenciá-los ou falar sobre a doutrina com eles de uma forma, assim, explícita, né? Então, normalmente o que acontece é o seguinte, eu falo de espiritismo sem colocar o rótulo, eu começo sempre abordando eles sob a ótica da fé deles. Então, se eles são católicos, para mim é fácil, porque eu cresci, a minha família é católica até hoje, eu cresci num ambiente católico, eu conheço a religião católica. Então, eu faço uma abordagem dentro da visão dele, do paciente. E geralmente eles percebem que tem alguma coisa, assim, ao longo do tempo, eles perguntam qual é a minha religião, e eu falo que eu sou espírita. Alguns deles pedem para mim falar sobre espiritismo, aí eu falo sobre espiritismo, né? Aconteceu uma coisa engraçada comigo, que eu cuidei de uma paciente, ela teve um câncer de intestino, a gente fez um diagnóstico e fez um tratamento longo, e ela, graças a Deus, ficou bem. E aí, eu lembro que uma das últimas vezes que ela teve no consultório, e a gente sempre falando de Deus, de fé, nós chegamos a rezar juntos uma vez. Uma vez ela me perguntou assim, doutor, qual é a igreja que o senhor frequenta? Ela achou que eu era evangélico, porque ela era evangélica. Ela se sentiu identificada comigo. E aí eu falei, mas eu não sou evangélico. Ela falou, não, qual a sua religião? Eu falei, eu sou espírita. Ela fez uma cara de decepção, né? Mas ela já me conhecia. Ela falou assim, doutor, tá bom, não tem problema, vai. Quer dizer, ela me perdoou de eu ser espírita, né? E foi interessante, que eu achei que ela não ia mais aparecer, mas ela continua indo, e a gente continua falando sobre Jesus, sem nenhum problema. Então, se você se colocar à disposição deste parente para ampará-lo, tanto faz o rótulo, né? Tanto faz. Você estando ali para ele e colocando uma mensagem de força, de amparo, de esperança, tanto faz. E aí, se ele se interessar, aí sim, né? Eu já tive pacientes que me pediram, que não eram espíritas, depois descobriram que eu era,
me pediram mais informações e eu dei um livro dos espíritos para eles. Né? Alguns deles começaram a frequentar a casa espírita, outros não, mas aí é com eles, é a consciência deles, eu não quero interferir nisso, né? Mas o que eu tenho de bom para oferecer como espírita, eu ofereço sempre, né? Porque é minha obrigação. Aliás, é obrigação de todos nós espíritas, né? A gente oferecer isso que a gente tem, o Consolador, oferecer o Consolador para quem precisa de consolação. Indécio, dentro disso que você está falando, aconteceu comigo uma vez de uma amiga que a família toda é espírita e aí o pai desencarnou. E aí ela veio, entrou em contato comigo e falou, Fátima, por favor, me ajuda, fala alguma coisa. E aí eu disse a ela, depende do que você quer que eu fale. Aí ela falou, como assim? Eu falei, não sei se eu vou poder te ajudar muito. Ela falou, por quê? Como assim? Eu falei, porque o que eu tenho para te dizer não sei se você vai acreditar. Para mim, o seu pai está totalmente vivo. Ela, mas é isso que eu quero ouvir. Né? O Décio, em meio à pandemia, na vivência do seu trabalho, lidando com as famílias em luto, você consegue visualizar a doutrina na vida das pessoas cumprindo o seu papel de consolador prometido? Eu acho que sim, viu? Eu acho. O que eu acho assim muito injusto, eu já vi comentários desse tipo, falar assim, alguém perdeu um filho, um pai, e está chorando, e alguém fala assim, mas é espírita, está chorando? Ah, sim. Sabe? Nada... Isso é uma injustiça gigantesca, né? Quer dizer, é aquele exemplo que eu dei. Você sabe que o teu filho está indo para uma universidade, ele vai estudar na Harvard, ganhou uma bolsa de estudos, foi o primeiro lugar. E aí você vai levar ele no aeroporto e você sabe que ele vai morar lá em Boston, nos Estados Unidos. Mas você sabe que vai ser ótimo para a vida dele. Você não vai chorar quando ele Sim, entrar no avião? Não é verdade? sim. Claro que vai chorar, você vai sentir saudade, teu coração vai ficar apertado, você vai querer saber dele, você vai querer... É assim, né? Essa parte tem a ver com o egoísmo da gente? Sim, tem, mas não tem como não sentir. Então, quando que a doutrina vai fazer o efeito dela? A doutrina vai fazer efeito quando você perceber que aquela pessoa se recupera mais rapidamente, que ela consegue elaborar o luto dela de uma forma saudável, que ela vai ter saudade, mas que ela não vai mais sofrer pela ausência. E aí sim a gente vê a doutrina dando frutos, né? Uma coisa que eu estava falando outro dia, eu fiz uma palestra sobre a doutora Marlene, e eu contei, né, que depois que ela desencarnou, eu já tive alguns contatos com ela. Hoje eu apresentei para vocês uma das cartas que ela me mandou, e que ela estava trabalhando muito lá no plano espiritual. Ela tinha trabalhado para o Mednesp, ela tinha trabalhado para os Péricos na Europa, ela estava trabalhando alguns livros que a gente está construindo, ela manda instruções, ela ajuda. E aí, alguém que estava lá ouvindo falou assim, nossa, isso me fez um bem tão grande, porque o meu filho desencarnou e agora eu tenho a sensação de que realmente ele está lá e está trabalhando. É aquilo que você falou, está vivo, está lá, ele não foi embora, ele não desapareceu, você só não está vendo ele, mas ele está lá. E isso é muito consolador, né? Isso traz um bem-estar danado para a gente. Então, eu acho que sim, a resposta que eu daria a essa pergunta é sim. Eu vejo a doutrina consolando os corações, sim. Sim. Décio, Amanda quer saber se você possui alguma informação sobre como o Covid afeta o perispírito e como esses espíritos estariam chegando do outro lado. Olha, Amanda, do Covid especificamente não, mas eu sei sobre a relação da doença com o corpo, né? Na verdade, o que afeta o perispírito é aquilo que vai na sua alma e não no seu coração, não no seu corpo, Sim. né? É que muitas vezes o que acontece no corpo impacta a alma e isso muda o perispírito. Então, por exemplo, formas que a gente morre, se elas são impactantes, principalmente as formas mais violentas, muitas vezes o trauma do corpo que desencarnou, ele fica registrado no perispírito e quando você vai reencarnar, tem uma marca de nascença ali. O Dr. Ian Stevenson estudou isso, né? As lembranças de vidas passadas e as marcas
e malformações, né, congênitas relacionadas com essa experiência do passado. Isso vale muito para a gente perguntar, eu constantemente me pergunto sobre cirurgia plástica, se a cirurgia plástica não faz mal, um impacto perispírito. Depende do porquê você está fazendo, né? Então, quando você adoece, mas você oferece resistência àquela doença e você não consegue encontrar resiliência, aquele sofrimento provocado pelo seu corpo vai impactar a sua alma e isso vai trazer consequências no plano espiritual. Sim. Tá? Mas se você aceitar aquilo de uma maneira mais tranquila, se você encontrar resiliência, você, como eu digo, você morre curado, né? Legal essa Porque expressão. morre curado. Porque a saúde é a perfeita harmonia da alma e o corpo é ferramenta de ajuste da alma. E às vezes você passar por aquilo é que te cura. E aí você vai morrer curado. Que ótima essa expressão, Décio. Vou guardar comigo. Sueli, querida. Décio, eu te ouviria mais umas 5 horas. Muito bom. A gente quer te Obrigado. agradecer. Realmente, essas diferenças que você tratou entre luto, dor, sofrimento, velório, a importância do tempo e a importância da gente saber amar, que eu acho que eu cheguei à conclusão que a gente não sabe amar. Estamos aqui aprendendo, né, Sueli? É Não verdade. sabe mesmo. Não sabe mesmo. Então, eu quero, sinceramente, de coração, te agradecer. Tá Eu que bom? E agradeço. desejo que você possa nos presentear com a sua presença mais vezes. Gostei muito. E pelo que eu estou vendo aqui, amigo, muita gente gostou também. Eu não, Eu eu não sou filha única, não. A gente sente o calor, né? Não sei se é mediunidade isso, mas a gente É, sente a vibração das pessoas, né? Mesmo online. Isso é muito é. gratificante. Eu agradeço demais, sabe? Essa recepção tão calorosa, tão carinhosa de vocês. Eu sou muito, assim, muito honesto no que eu falo. Eu posso estar até errado, sabe? Mas eu falo o que eu sinto, o que eu penso. E quando eu me sinto acolhido, assim, nas minhas ideias, me traz uma paz grande, né? Porque eu fico pensando, bom, se eu estou no caminho errado, eu tenho bastante companhia, né? Tem bastante gente comigo. Isso traz uma Verdade. certa paz, né, para a gente. É. Mas eu estou à disposição de vocês, sempre que puder, podem contar comigo, sim. Eba, eba. Décio, nós vamos passar para a nossa segunda parte da nossa reunião, que Uhum. é um momento do passe em seguida, né, logo depois da sua fala, e depois o nosso momento de vibração pelo mundo, pelas pessoas. Você está convidado, mas se você tiver outro compromisso, amigo, a Eu gente. vou ter que É, sair, mas vai ficar minha vibração de amor aqui para vocês. E am- eu queria agradecer a música, né, que você passou do Tim da Vanessa aos Pés do Monte. Aquela música me emociona demais. é muito Muito linda, né? linda. Muito É. obrigado, viu? Amigo, que o bem visite você e sua família todos os instantes da sua existência, tá bom? Amém. Amém. Obrigado, viu, Obrigado, gente? obrigado de coração. Foi um Décio, prazer enorme. temos só uma prece final. Tá. Depois É, Fátima, você vai fazer a nossa prece, né? E em seguida a Dulce nos conduzir em passe. Fátima, Oi, Sueli. você pode nos conduzir em prece? Sim, deu um problema no microfone que eu ia abrir aqui. Tá. Deus Pai, Jesus,
nosso irmão e mestre querido. Agradecidos estamos por mais uma tarde de sábado que falamos do Teu Evangelho. Mais uma chance recebemos de Ti, Senhor, para aprender as únicas lições que nos trarão a paz e a felicidade verdadeiras. Nesse momento, envolvidos na energia sublime que a palestra nos proporcionou, concentraremos agora o nosso pensamento, especialmente nos hospitais, onde se encontram lá os nossos irmãos em provação, e pedimos que a espiritualidade superior abrande o sofrimento, recuperando a saúde e a esperança em viver feliz. Pedimos proteção também para o nosso palestrante de hoje. Sabemos que na profissão que ele exerce no nosso mundo e no período que estamos atravessando, o tempo diminuiu ainda mais. Mas o Décio não é apenas médico, mestre querido. Ele é seu trabalhador, escolhido para aliviar não só corpos, mas principalmente corações. Abençoe a vida do Décio, Senhor Jesus, dando-lhe força, resignação e esperança. Pedimos também proteção para nossa pequena e querida Fabem, que o Dr. Bezerra de Menezes nos oriente para que possamos prosseguir na tarefa de socorrer aqueles que chegam aflitos a esta casa. Que a paz de Jesus se faça presente em todos os lares que nos assistem, agora ou depois. Que assim seja.